Boa noite. Boa noite. Temer vai vetar o refis para pequenas e microempresas aprovado pelo Congresso. A decisão foi anunciada pelo presidente do Sebrae, Afif Domingos, depois de encontro em São Paulo. Inquérito sobre Renan Calheiros e Romero Jucá é prorrogado por 30 dias. Delação da Odebrecht apontou propinas de 5 milhões de reais para os senadores. Justiça rejeita recurso e mantém presa a ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera. Acusada de corrupção e organização criminosa, ela está na cadeia há 8 meses. Após 3 anos de queda, a produção de veículos no Brasil voltou a subir. As exportações bateram recorde com alta de quase 50%. Poluição põe a saúde em risco numa praia da represa Billings, no ABC Paulista. Milhares de pessoas atrás de lazer encontram água contaminada e muito lixo na areia. O livro que Trump tentou impedir vira fenômeno de vendas e esgota em minutos. Relatos das equipes de campanha e governo apresentam um presidente mal preparado. O Jornal da Gazeta está no ar. E-mails apreendidos pela Polícia Federal entre executivos da Odebrecht relatam o pedido de R$1 milhão para apoiar o filme Lula, o Filho do Brasil, que conta a trajetória do ex-presidente. De acordo com a reportagem, o nome de Marcos Wilson aparece em uma troca de e-mails entre a Odebrecht e a equipe de produção do filme. O Wilson era o então responsável pela comunicação do grupo. Em uma das mensagens interceptadas pela Polícia Federal, Marcos Wilson responde a Marcelo Odebrecht que os realizadores não aceitaram a criação de um fundo específico para patrocinar o filme, como Marcelo tinha sugerido. Wilson fala a Marcelo Odebrecht que o amigo do pai dele, no caso o próprio Lula, não admitiria usar qualquer lei de incentivo fiscal no filme, mas que se houvesse interesse estratégico em patrocinar o longa, eles encontrariam uma forma de atender a demanda. A força-tarefa da Lava Jato apura se o financiamento do filme tem relação com o esquema de desvios de corrupção na Petrobras. Em depoimento, Marcelo Odebrecht, que cumpre prisão domiciliar, disse que a doação para o filme, no valor de R$750 mil, fazia parte de uma espécie de conta corrente que o pai dele, Emílio Odebrecht, teria exclusivamente para tratar de pagamentos ao PT e a Lula. Lula, o Filho do Brasil, foi lançado em 2010 e conta a história do ex-presidente desde a infância no sertão de Pernambuco, passando pela chegada a São Paulo e o trabalho na indústria metalúrgica na região do ABC. O custo total foi de R$12 milhões. Em depoimento, no dia 11 de dezembro, o ex-ministro Antônio Palocci havia sido questionado pela Polícia Federal sobre sua suposta relação com a produção do filme. O ex-ministro afirmou que desejava colaborar, mas que naquele momento ficaria em silêncio. Em um dos e-mails, Marcelo Odebrecht conversa com Alexandrino Alencar, outro executivo do grupo. Marcelo conta para o colega que o italiano codinome de Palocci havia perguntado recentemente a respeito dessa possível ajuda para a produção do filme e que o combinado, caso eles fossem de fato financiar o trabalho, era que o nome da empresa, Odebrecht, não aparecesse nos créditos finais do longa. Ao jornal O Estado de São Paulo, o produtor do filme, Luiz Carlos Barreto, confirmou que havia uma solicitação para excluir o nome da empresa dos créditos, mas que ele se opôs ao pedido e a Odebrecht acabou sendo citada. Barreto nega que tenha havido tráfico de influência. A Odebrecht disse que colabora com as investigações. Já a defesa do ex-presidente Lula disse que não vai se manifestar. O presidente Michel Temer se reuniu com políticos e advogados hoje aqui em São Paulo. Temer se encontrou com o ex-ministro Delfim Neto e o advogado Antônio Cláudio Mariz. Mariz é amigo do presidente há vários anos e defendeu o PMDBista na primeira denúncia contra ele no Congresso. Em São Paulo, Temer faria novos exames hoje, mas, de acordo com a colunista Andréa Sadi, do G1, adiou para não passar a imagem de que não estava recuperado da infecção urológica diagnosticada em dezembro.
Ontem, Temer avisou à imprensa que caminharia pela manhã no Palácio do Jaburu, uma tentativa de afastar os rumores de que a saúde dele estaria debilitada. Segundo a revista Veja, no Congresso chegou a ser cogitada a ideia do presidente se afastar do cargo para tratamento. Se isso acontecesse, quem assumiria o posto seria Rodrigo Maia do DEM, presidente da Câmara dos Deputados. Ontem, aos jornalistas, disse estar recuperadíssimo da infecção que o deixou de repouso desde o fim do ano passado. O presidente Temer vai vetar o refinanciamento de dívidas para pequenas e microempresas, o Refis. O prazo para essa decisão, que faz parte de uma proposta já aprovada pelo Congresso Nacional, vence hoje. A informação é do presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, que se reuniu essa tarde com o presidente Temer em São Paulo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, prorrogou por 30 dias a investigação dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, os dois do PMDB. Agora, a Polícia Federal vai ter mais tempo para aprofundar o inquérito. O inquérito foi aberto após as delações da Odebrecht. Os senadores são suspeitos de receber 5 milhões de reais de propina para favorecer a empreiteira com a aprovação de leis no Senado. Os pagamentos teriam sido realizados pelo setor de operações estruturadas, que ficou conhecido pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. De acordo com Carmen Lúcia, a Polícia Federal não concluiu as investigações no prazo, já prorrogado em setembro. E o atraso no processo somente interessa a quem não tem razão. Nesse período, a Polícia Federal quer ouvir o senador Romero Jucá e os empresários Marcelo Odebrecht e Cláudio Melo Filho, que fizeram delação premiada. A PF deve também fazer uma perícia nos sistemas utilizados pela Odebrecht para registrar os supostos pagamentos de propina. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, Melo Filho afirmou que Jucá era o responsável pelos contatos com a empresa, mas deixava claro que também falava em nome de Renan Calheiros. Os dois PMDBistas negam irregularidades. A presidente do STJ, Laurita Vaz, manteve na prisão a ex-prefeita de Ribeirão Preto e ex-deputada estadual Darcy Vera, do PSD. Darcy Vera é acusada de receber 7 milhões de reais em propinas para liberar pagamentos indevidos a advogados. Ela responde por corrupção passiva e organização criminosa. Darcy foi presa pela primeira vez em dezembro de 2016, ainda quando estava no comando da prefeitura. Dias depois foi solta, mas voltou para a cadeia em maio do ano passado. Agora está detida em Tremembé, no interior do estado. O ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão, Wagner Rodrigues, disse em delação que Darcy era beneficiária de propina paga por Maria Zueli Librandi. A ex-advogada do sindicato atuou em uma causa movida pela entidade contra a prefeitura na gestão de Darcy. Durante o depoimento, a ex-prefeita negou as acusações. Esse é o 4º pedido de soltura dela que chega ao STJ. 3 já foram arquivados. Outros 2 habeas corpus tramitam no Supremo Tribunal Federal, mas as liminares já foram negadas pela ministra Rosa Weber, relatora do caso. Agora, a defesa alegou fatos novos. No entanto, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, não acatou os argumentos dos advogados. O presidente do PSL, Partido Social Liberal, deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, disse que foi firmado um acordo com o presidenciável Jair Bolsonaro e que ele será candidato do partido à presidência da República. Ainda não foram divulgados os detalhes do acordo. A seguir, Goiás tem 3 rebeliões em 5 dias. A última foi nesta madrugada. Gravidade da situação leva a ministra do Supremo ao estado na segunda-feira. Até já. A partir desta segunda, tem novidade no Mulheres. Oi, pessoal, eu tô chegando pra gente se divertir, aprender muita coisa bacana e passar aquela tarde gostosa. Mulheres com Regina Volpato. Sempre com muita informação, dicas de beleza, economia, moda, música, claro, todos os segredinhos da culinária. Vai ser bom demais. Mulheres, nesta segunda, 2 da tarde. Eu espero você.
Para deixar nossa cidade mais bonita, a Prefeitura passou a atuar em 3 frentes. Trabalho, trabalho e trabalho. As áreas verdes, canteiros e monumentos foram revitalizados e mais de 400 praças já foram adotadas. É trabalho todo dia pela cidade inteira, inclusive nos fins de semana. Além disso, São Paulo está ganhando o maior programa de recapeamento de sua história, o Asfalto Novo. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Prepare-se, Brasil! Leva tudo, veste casa! É pra começar o ano com tudo. Porta-travesseiros diversos por apenas R$ 6,99 cada. Lençol casal 170 fios com ou sem elástico por apenas R$ 9,99 cada. É isso mesmo, só R$ 9,99 cada. Lençol casal 260 fios para cama box por apenas R$ 16,99 cada. É isso mesmo, só R$ 16,99 cada. Leva tudo, veste casa! Só até amanhã! Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Policiais militares do Rio Grande do Norte decidiram em assembleia esta tarde que vão manter a greve iniciada no dia 19 de dezembro. A paralisação foi considerada ilegal pela Justiça, que determinou a prisão dos líderes do movimento. Ontem, a Secretaria de Segurança propôs iniciar o depósito dos salários de dezembro no próximo dia 12. Os policiais, porém, alegam que não há garantias e que o pagamento é apenas um dos 18 pontos reivindicados e que também abrangem melhores condições de trabalho, como viaturas e equipamentos de proteção. O Estado passou por uma onda de arrombamentos durante uma greve de policiais militares, civis e do Corpo de Bombeiros, iniciada no dia 19 de dezembro do ano passado. O estado de Goiás teve 3 rebeliões em 5 dias, a última esta madrugada. Na mais grave delas, no primeiro dia do ano, no superlotado complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia, 9 presos foram mortos. Diante da situação, a ministra Carmen Lúcia, do presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, vai ao estado na segunda-feira. O complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia foi alvo de 3 rebeliões em uma semana. A última nesta madrugada na penitenciária Odenir Guimarães, uma unidade de regime fechado do complexo. As outras 2 foram na colônia agroindustrial do regime semiaberto, uma na segunda-feira e outra ontem à noite. Em nota, o governo de Goiás tratou o caso como uma tentativa de invasão de presos a outras alas. A situação foi controlada pela polícia e não houve feridos. Na primeira rebelião, dia 1º de janeiro, 9 presos foram mortos por rivais. Corpos foram encontrados carbonizados e decapitados. Diante da gravidade da situação, a ministra Carmen Lúcia determinou uma inspeção na unidade que detectou uma série de irregularidades. Ela vai ao complexo na segunda-feira. O encontro foi um pedido do governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB. Ontem, Perillo afirmou que o gasto com o sistema prisional é muito alto e os repasses insuficientes. Ele afirmou que vai pedir o ressarcimento do dinheiro gasto com os presos federais que estão no estado. Nesta quinta-feira, um manifesto assinado por ele e outros 6 governadores pediu providências urgentes do governo federal. Hoje, o novo responsável da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás disse que depois das 3 rebeliões vai transferir os detentos mais perigosos para presídios estaduais, alguns ainda em construção para evitar novos motins. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
As rebeliões na maior cadeia de Goiás devolveram às manchetes o flagelo da crise no sistema prisional. De repente, a bandidagem que transforma os calabouços em centros de selvageria disputa o noticiário com os corruptos. Responda rápido. Qual das facções é pior? A dos mensalões e petrolões ou a dos PCCs e comandos vermelhos? Os dois tipos de criminosos são execráveis, mas os assaltantes de cofres públicos conseguem ser mais nocivos à ideia de civilização. O dinheiro roubado por corruptos é o que falta para que um Estado moralmente sustentável funcione decentemente, inclusive atrás das grades. Parte da sociedade brasileira acha bom que os criminosos se matem nas cadeias, mas a mesma sociedade elege e reelege os membros da falange da gola branca. A barbárie nas celas é desumana e ilegal. A pena de morte política é legal e democrática, depende apenas do voto. Sem mandato, os larápios de gravata vão se juntar a Cunhas, Cabrais, G10 e Palocci. Até o cardápio das cadeias tende a melhorar. Com sorte, sobra algum dinheiro para as escolas, hospitais e, veja você, para a segurança pública. Boa noite. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da FGV de São Paulo. Entre os temas, nós vamos falar sobre o fortalecimento das organizações criminosas nas cadeias brasileiras. Há cerca de 13 anos, ela chegou de Salvador para uma missão delicada aqui em São Paulo. Ajudar usuários de drogas que vivem nas ruas e a largar o vício. A experiência com os dependentes levou a pastora Nildes Neri a criar uma ONG, que também orienta crianças da Cracolândia. Vamos rever agora essa história que é a cara de São Paulo e uma das melhores reportagens exibidas no ano passado pelo Jornal da Gazeta. Um abraço. É isso que é amor. E é assim, né? O pessoal te aborda o tempo inteiro, quer falar com você, é isso? É o que eles pedem, é um amor, é um beijo, é um abraço, a forma como eles estão, se estão limpos, se estão sujos. É pelas ruas da Cracolândia difícil quem não a conheça. Já são 13 anos nessa convivência. Baiana de Salvador, Nildes veio para São Paulo numa missão evangélica. Não imaginou que fosse tão penosa. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque. Eu imaginava que era um lixão, um lugar onde tinha um monte de lixo. E ao chegar aqui, eu encontrei pessoas jogadas nas ruas e eu vi que era lixo humano. Moradora da região, desde que chegou, ajuda usuários de drogas a largar o vício. Por meio de uma ONG que ela criou faz quase 10 anos, encaminha para tratamento, faz contato com a família, tenta refazer laços desfeitos pelo crack. Aos poucos, foi conquistando a confiança. Através de um trabalho de formiguinha, sabe? De todo dia você tá ali e é uma camiseta, é uma blusa. Entende que miséria não é só falta de dinheiro. Aqui nós temos médicos, psicólogos, jornalistas, pessoas comuns que tinham sua vida normal e um dia, por alguma coisa, encontrou a droga na sua vida e se destruiu. Nildes é conhecida como pastora por causa da igreja. Mas diante de tantas outras urgências, evangelizar é o que ela menos faz. Nós não entramos dentro da Cracolândia com a Bíblia, não saímos orando pelas pessoas, nós respeitamos as pessoas, as religiões, as crenças. A ONG também atende 150 crianças, filhos de moradores do bairro. Além da recreação e do esporte, as crianças também têm aula de inglês, reforço escolar e recebem todas as refeições no dia das atividades. E tudo isso sem um centavo de verba pública. Tudo é mantido com doações, com dinheiro de pessoas físicas. A pastora diz que esse é um trabalho de prevenção. O objetivo é trazê-las para cá e fazer com que esse dia seja dias de oásis, dias de felicidade, onde elas não vivenciem essa realidade, né? A pastora conta que agora está na faculdade, cursando serviço social, quer aprimorar o ofício que ela tem por vocação. Quero fazer e dar o meu melhor pelo próximo, quero fazer mais. Enquanto eu tiver fôlego de vida, saúde, eu quero fazer. É isso que é amor.
A ONG Ação Retorno fica na Praça Júlio Prestes, centro de São Paulo. O telefone para contato é 3222-7531. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre o aumento da criminalidade e o fortalecimento das organizações criminosas dentro dos presídios. E vamos começar falando da fraude na tradicional corrida de São Silvestre. Acredita que pelo menos 12 corredores de Sorocaba, no interior de São Paulo, participaram da prova com o mesmo número. As fotos que comprovam a fraude foram publicadas pelos próprios atletas nas redes sociais. Boa noite, Celso. Estela, isso mesmo, o velho jeitinho brasileiro, né? O caso está sendo investigado. O kit, que foi clonado algumas vezes, custa cerca de R$ 170. Prejuízo para a organização e revolta dos participantes que pagaram para correr. Olha a foto deles aí, correndo, tranquilos, lado a lado e carregando o mesmo número de inscrição, 23023. A camiseta laranja também é a mesma, da assessoria esportiva Run-Up de Sorocaba, no interior. Ao menos 12 pessoas carregaram um número. E pensa que essa foi a primeira vez? Que nada! Integrantes da mesma assessoria esportiva aplicaram o golpe na corrida de 2015. Olha aí eles carregando, na época, o número 24873. Por meio dessas fotos agora, o Departamento Jurídico da São Silvestre irá tomar todas as medidas legais. Como, por exemplo, desclassificar os atletas e bani-los do cadastro da São Silvestre. Houve ainda quem se inscreveu como idoso só para pagar a metade e revender a numeração para quem não tem direito ao benefício. Esse caso também está sendo apurado. Foram fraudes como essas que motivaram a organização da corrida a endurecer ainda mais as regras em 2017. De acordo com o advogado da assessoria esportiva, ainda que a Run-Up não tenha organizado a fraude, ela se compromete em ressarcir os danos aos organizadores da prova. Todas essas fraudes serão analisadas e, se forem comprovadas realmente, quem for o responsável, essa pessoa será penalizada de acordo com a lei. A gente vai usar todos os artifícios da lei para que seja penalizada. Apesar do ocorrido, a 93ª São Silvestre teve um balanço positivo. Reuniu 30 mil corredores de 40 países. Vamos falar agora do Corinthians, que viaja domingo para os Estados Unidos para a disputa do Torneio da Flórida, que começa na próxima quarta-feira. A estreia na competição será contra o PSV Eindhoven da Holanda e depois o Corinthians enfrenta o Glasgow Rangers da Escócia. Hoje o dia foi marcado pela despedida do artilheiro Jô. O artilheiro do Campeonato Brasileiro volta ao Corinthians para se despedir dos companheiros. Jô recebe o carinho de cada um dos jogadores, do técnico Fábio Carille, da comissão técnica, dos funcionários do clube. O adeus, ou melhor, o até breve, antes de seguir para o outro lado do mundo, onde irá defender o Nagoya Grampus do futebol japonês. O sentimento é primeiro de gratidão e de alegria de poder ter retribuído a confiança que deram para mim. Eu sempre vou ficar triste por deixar o Corinthians, mas o futebol é assim, o nosso trabalho é assim, mas meu coração sempre vai ficar aqui no Corinthians. O atacante, negociado por cerca de 43 milhões de reais, aproveitou o espaço para justificar a ida para o Japão. Eu penso na minha família, penso no meu filho que nasceu agora, na segurança, na educação, e o país fornece isso, né? E acabou fazendo uma proposta tanto para mim quanto para o Corinthians irrecusável. Além da despedida, o treinamento desta sexta-feira teve um trabalho tático. Carille esboçou um meio-campo com Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison, utilizando também Camacho como opção. Aqui na frente, pertinho do gol, justamente na vaga deixada por Jô, o técnico Fábio Carille utilizou Casim como referência nesse primeiro trabalho tático do ano. Mas por aqui não é segredo para ninguém. O Corinthians segue em busca de um novo artilheiro no mercado. A gente sabe da dificuldade que é achar um jogador para substituir o Jô. No mercado brasileiro a gente não enxerga muito isso,
daqueles que estão disponíveis, enfim, não é com facilidade que nós vamos repor a saída do jogo. No Palmeiras também tem clima de despedida. Os colombianos Borja e Mina se reapresentaram, mas o zagueiro pediu para sair. O Barcelona é o destino do jogador. O professor Roger Machado e sua lousa são novidades na pré-temporada do Palmeiras, assim como os 5 reforços contratados até o momento. Nesta sexta, mais 2 atletas apresentados, 2 laterais, direito e esquerdo, que travaram duelos de sair faísca em 2017. Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, 5 anos de contrato com o Verdão. E Marcos Rocha, que estava no Galo há mais de uma década e que chega para o Palmeiras por empréstimo de 1 ano. Rivais em BH, colegas de time em Sampa. A gente sabe a grandeza do Atlético, ele sabe o tamanho do Cruzeiro. Então, naquele momento, dentro de campo, cada um queria defender o seu clube da melhor maneira possível. E quando tinha clássico, não tinha amizade. Era pancadaria, era o respeito em cima de tudo. Mas eu acho que no ano passado eu fui melhor. Será? Você ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil. Nos clássicos eu fui melhor. Em título eu fui mais. Guerra, Borja e Mina somente se reapresentaram hoje, não vieram para o campo, foram para um hospital realizar exames médicos. A situação do Mina está muito bem encaminhada com o Barcelona, que tem o direito de compra, prioridade de compra na metade do ano por 9 milhões de euros, mas quer o zagueiro para ontem. O Palmeiras teve um papo reto com o Mina, que pelo jeito vai mesmo embora. Porém, o Verdão, para liberar o jogador, quer uma compensação financeira e nem adianta o Barça mandar para cá apenas alguns míseros trocados. A gente tem uma questão negocial, onde o Palmeiras já tem um valor na cabeça e nós já passamos para o Barcelona o que seria a antecipação de um acordo que a gente já tem de 9 milhões em julho. Então, a partir de agora, nós já passamos a bola para lá, vamos aguardar. Se o Barcelona chegar, o Mina vai. Se o Barcelona não chegar, o Mina treina normalmente e ficará até o meio do ano. No Santos, destaque para a apresentação do novo comandante. O técnico Jair Ventura finalmente foi apresentado nesta sexta-feira. Momento propício para falar do futuro e esclarecer detalhes da longa negociação com o clube. Jair Ventura foi apresentado e logo desmentiu boatos a respeito de que ele próprio teria pago a multa rescisória para sair do Botafogo. Muito se falou na situação de eu estar pagando minha multa, de eu estar querendo sair do Botafogo. Não foi nada disso que aconteceu. Essa questão já é entre Santos e Botafogo, né? Não é entre o Jair e o Botafogo. Então, isso também foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, como eu já falei aqui, do Santos ter o interesse e fazer um investimento num treinador. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante. O novo técnico negou também que tenha pedido as saídas dos membros da antiga comissão técnica. Eu não participei de nada disso, nada. Já era uma coisa que já estava definida até antes da minha chegada. Então, que possa ficar claro, não tenho nada contra o Elano. O Marcelo, inclusive, fez o curso comigo da CBF agora, no final do ano. Não tenho nada contra nenhum profissional. Jair Ventura terá pouco tempo de trabalho até a estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 17 contra a Linense fora de casa. Mas ele relembra que no ano passado viveu uma situação parecida no Rio de Janeiro. Pelo Botafogo nós tivemos uma pré-Libertadores e também o período foi muito curto. Nós tivemos um acidente com os nossos amigos da Chapecoense, onde nós perdemos uma semana também de trabalho. Então é muito parecido. O treinador comentou sobre as perdas no elenco e o trabalho que pretende realizar com os garotos das categorias de base. O Santos é um celeiro de craques. Eu estou acompanhando, sim, a base. É uma coisa que me seduz bastante, lançar jogadores, né? Eu fiz isso bastante nos 10 anos que eu fiquei no Botafogo. O Jair Ventura, ele tem mesmo essa característica, né, de usar os jogadores de base. Você acha que ele vai utilizar mesmo essa base do Santos? Qual que você acha que vai ser a estratégia? Ele vai se virar com o que ele tem. O dinheiro ultimamente está curto, não só no país, mas
também no futebol, um reflexo até do país, e não deve acontecer assim nenhuma contratação bombástica. Então vai ter que se virar com o que tem e olhar também com carinho para a base e de repente formar um time competitivo. O grande desafio dele, em primeiro lugar, é fazer esse time organizado e ter tempo para realizar essa organização. E depois, claro, fazer com que prevaleça o DNA ofensivo do clube, que é o que o presidente tem pregado. Mas a gente conhece bem o trabalho do Jair Ventura. Bom, os torcedores... No primeiro momento vai ser um time organizado, competitivo e brigador. Ele já está ganhando os torcedores, né? Falou que o que chamou a atenção dele foi a torcida do Santos e tal. Mas não é conversa fiada, não. O Santos, né, tem toda uma marca especial de muitos títulos, de muitas glórias. Então isso acaba envaidecendo qualquer profissional que por lá trabalha. Com certeza, Celso. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. Nos dias de calor, aumenta a procura por banhos de mar, piscina e represa. Mas nem toda a água é própria para isso. A prainha do Riacho Grande, no ABC Paulista, muito procurada nesta época do ano, está poluída. A CETESB alerta que os níveis de contaminação trazem risco à população. Crianças de férias, calor, uma bela vista e o melhor, não tem que pagar para entrar. A prainha do Riacho Grande é sempre uma opção de lazer para o Cláudio e os filhos. Sempre que eu posso, eu venho. Elas pedem muito? Pedem bastante, principalmente ele, é o que mais gosta. A praia, na verdade, é de água doce e fica em São Bernardo do Campo, no ABC. Faz parte da represa Billings, que abastece a Grande São Paulo. Durante todo o verão, o local recebe milhares de pessoas diariamente. Hoje havia muito lixo espalhado por toda a areia e até dentro da água. São os comerciantes que fazem a limpeza. O turista vem, deixa a sujeira, a gente vai limpar, porque acho que o mínimo que a gente tem que fazer como cidadão, né? Como a gente tem comércio, usa aqui, a gente tem que colaborar também. Um outro problema para os banhistas é a qualidade da água da prainha, que está imprópria para o banho, segundo medição feita pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Essa condição está sinalizada aqui naquela bandeira vermelha. Mas é difícil a leitura, já que ela está toda enrolada. Foi o único aviso que encontramos hoje. A sinalização é de responsabilidade da Prefeitura de São Bernardo. Esta é a primeira vez de Letícia no local, que não sabia da situação. Tá limpa, sim. Já seu Valdemar não se arriscou no mergulho. Eu gosto de apreciar o visual, gosto de ver as pessoas, as crianças brincando, mas eu entrar nessa água não. Ultimamente, com essa invasão que nós tivemos aqui no redor da represa, tem dia que você percebe mesmo um cheiro muito forte de esgoto. A água da prainha está contaminada com bactérias que podem fazer mal à saúde, principalmente problemas como vômitos e diarreia. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis. O gerente da Divisão de Águas e Solo da CETESB explica que as medições são feitas toda a semana no local e que durante todo o ano passado a praia ficou própria apenas 7 vezes. Normalmente a poluição é devido a esgoto doméstico. E nessa região da represa, né, existe lançamentos, né, de sistemas de tratamento de esgoto. Por mais que o esgoto seja tratado, eventualmente sempre tem um residual. E esse residual acaba deixando, né, essa praia imprópria. Em nota, a Sabesp disse que não despeja resíduos de tratamento de esgoto na prainha do Riacho Grande. A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que a limpeza da região é feita diariamente e que a manutenção das bandeiras que indicam que o local está impróprio para banho é de responsabilidade da Sabesp. Para informações sobre a situação, ou melhor, da CETESB, não da Sabesp, como eu disse. Para informações sobre a situação das praias das represas de São Paulo, você pode acessar o site cetesb.sp.gov.br. E uma notícia ruim para quem está de férias no litoral. O primeiro fim de semana de 2018 não vai dar praia, não. Terá chuva e risco de temporal em todo o estado de São Paulo. Isso por causa da passagem amanhã de uma frente fria pelo litoral. Mais detalhes com Luciana Magalhães. O
fim de semana será de chuva em boa parte do Brasil. Diminuem bastante as áreas com tempo firme e seco. Apenas em Roraima e nesta faixa, entre o sul de Pernambuco e o norte do Espírito Santo, é que o tempo fica aberto amanhã. No sul, depois de vários dias de céu aberto, uma frente fria provoca pancadas de chuva isoladas. Já no sudeste, previsão de chuva forte e volumosa em São Paulo, no sul do Rio e de Minas Gerais a partir de domingo. E tempo fechado com chuva frequente e risco de temporais nesta área escura entre Goiás, Mato Grosso e o Tocantins. E apesar de chover em todas as regiões, o calor continua. Olha só, em Curitiba, pancadas de chuva e calor de até 32 graus à tarde, assim como Salvador, que terá máxima de 31. Em Campo Grande, chove a qualquer hora e a máxima chega aos 33 graus. E em Manaus, máxima de 32, com pancadas de chuva à tarde. Já em São Paulo, instabilidades ajudam a formar nuvens de chuva sobre todo o estado neste fim de semana. Amanhã, no oeste e centro-norte paulistas, o sol aparece tímido e são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora. Já nas outras áreas, incluindo a Grande São Paulo, a chuva é esperada à tarde. No centro-oeste, máxima amanhã de 31 graus em Presidente Prudente e de 29 em Marília. Já no centro-norte paulista, máxima de 28 em Ribeirão Preto e também em São Carlos. E no leste do estado, máxima de 29 graus em Campinas e de 30 em Sorocaba. Para a capital, o esperado fim de semana terá chuva. Amanhã as nuvens aumentam e são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Calor e ar abafado com máxima de 28 graus. Já no domingo o tempo fecha e chove o dia inteiro. Há inclusive risco de temporais. Por causa da falta de sol, a máxima cai para 24. E a semana começa com sol fraco, intercalado com períodos de céu nublado e chuva a qualquer momento. A máxima sobe de novo e pode chegar aos 28 graus. Nos Estados Unidos e Canadá, as baixas temperaturas continuam. A tempestade, conhecida como um ciclone bomba, já causou a morte de 19 pessoas. Os dois países enfrentam uma nova queda de temperatura e sensação térmica de até 34 graus negativos. Voos continuam sendo cancelados e serviços públicos estão sendo afetados. Em algumas cidades, como Boston, houve inundações. A água chegou a quase 1 metro de altura. Lançado hoje nos Estados Unidos, o livro sobre Donald Trump como presidente dos Estados Unidos esgotou em minutos. O próprio autor agradeceu a Trump pela repercussão. Os advogados do presidente tentaram impedir a publicação, que descreve bastidores não muito nobres da chegada de Trump à Casa Branca. Michael Wolff, o autor de Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump, afirma ter feito cerca de 200 entrevistas com gente do governo e da campanha do presidente. Ele detalha uma gestão de improvisos, um presidente mal preparado que confia só na intuição e um candidato que não acreditava que seria eleito. O livro fala ainda da vontade de Ivanka Trump, a filha do presidente, de também se tornar presidente e das polêmicas opiniões do ex-assessor estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, que brigou com Trump. A Casa Branca diz que o livro está cheio de relatos falsos e equivocados. Trump ameaça processar a editora e Wolff por considerar o livro difamatório e malicioso. A Coreia do Norte aceita se reunir com a Coreia do Sul na próxima terça-feira. No encontro vão ser discutidas a melhora na relação dos dois países e a possível participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para fevereiro. A confirmação da reunião foi horas depois dos Estados Unidos terem concordado em adiar os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul até o fim da Olimpíada. Para o líder norte-coreano, Kim Jong-un, as manobras são treinamento para possíveis ataques ao país. O encontro entre a Coreia do Sul e do Norte vai ser na cidade de Panmunjom, na fronteira dos dois países. Esse é o primeiro diálogo oficial entre as Coreias desde 2015. No Peru, o ex-presidente Alberto Fujimori deixou a clínica onde esteve internado durante 12 dias por problemas cardíacos. Antes do Natal, ele recebeu um discutível indulto humanitário do atual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori, de 79 anos, saiu do hospital em cadeira de rodas, acompanhado do filho mais novo, o deputado Kenki Fujimori.
O ex-presidente tinha sido transferido da prisão para a clínica no dia 23 de dezembro, com problemas cardíacos. Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão em 2009 pelos assassinatos de 25 pessoas, ordenados por ele ao grupo militar secreto Colina, além dos sequestros de um jornalista e um empresário na mesma época. A concessão do indulto a Fujimori gerou protestos. Parentes das vítimas e centenas de pessoas ocuparam as ruas de Lima pedindo justiça. Nos bastidores, o indulto humanitário para Fujimori foi visto como uma moeda de troca para que os filhos dele e outros 9 congressistas da oposição se abstivessem no fim do ano da votação do impeachment do presidente Pedro Kuczynski, acusado de receber propina da Odebrecht. O governo da Venezuela confirmou a prisão do brasileiro Jonathan Moisés Diniz. O governo de Nicolás Maduro ainda não comunicou oficialmente qual é a acusação contra ele. A família de Jonathan estava sem notícias dele desde 26 de dezembro. O brasileiro de 31 anos mora nos Estados Unidos e teria viajado para a Venezuela para fazer trabalhos de caridade. No dia 27 de dezembro, a prisão foi anunciada pelo militar e político venezuelano Diosdado Cabello, no programa de televisão que ele apresenta. Cabello acusou o brasileiro de presidir uma ONG de fachada e de ser, na verdade, membro de uma organização criminosa. A família contesta essa versão. O Conselho de Segurança da ONU se reúne agora à noite para discutir sobre protestos no Irã. O encontro foi convocado a pedido dos Estados Unidos na última terça. De acordo com a ONG Anistia Internacional, mais de 1.000 pessoas foram presas em uma semana de protestos contra o regime do Irã e outras 22 morreram. Apesar das intensas manifestações contra o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani, há 3 dias o país também registra grandes atos a favor da República Islâmica. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e ex-diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. E nós vamos conversar, é claro, sobre esse aumento da criminalidade, hoje mais visível nos presídios. Mas eu acho que essa questão da segurança nos presídios não está desligada da questão da segurança de toda a sociedade brasileira, não é? De forma alguma, Gamberini, nós tivemos um crescimento muito grande da criminalidade nos últimos 10 anos, por exemplo. Hoje nós temos, ano passado, 61 mil homicídios. Nas últimas 2 décadas, mais de 1 milhão de pessoas morreram vítimas de homicídio. E sem dúvida nenhuma, isso está ligado a uma dinâmica, ao meu ver, profundamente equivocada da política carcerária, da política prisional. O Brasil prende mal e prende muito. Por que ele prende mal? Porque ele não consegue discernir entre quem é realmente perigoso e quem não é. Hoje, grande parte dos presos são presos que entraram por crimes contra o patrimônio, roubo e furto. E depois um aumento muito grande nos últimos anos daqueles que entram por tráfico, mas na realidade não são traficantes. São mulas, são aqueles jovens, especialmente... No caso das mulheres é mais de 60%. Por tráfico? Por tráfico. Então aí eles entram num sistema prisional que é o quê? Que hoje é dominado. Também há pesquisa indicando que mais de 70% do sistema penitenciário brasileiro é dominado pelas facções criminosas. Então quando você entra lá, ou você adere a uma das facções ou você morre. É uma condição de sobrevivência. Então na realidade o que me parece é que a gente tem uma situação muito paradoxal, onde o Estado se torna sócio do crime, porque ele recruta, a garotada vai para dentro do sistema, lá ela piora e, quando sai, aumenta a criminalidade. Agora, por que nós chegamos a isso? Onde é que está o erro inicial? Olha, são vários erros, Quer dizer, o crime é um negócio complicado e ele é multifacetado, há várias razões. A desigualdade, a questão da faixa etária de um país afeta a criminalidade, são múltiplos os fatores. Mas desemprego afeta a criminalidade. Desemprego afeta especialmente os crimes patrimoniais. Agora, eu acho que existem uma série de componentes, quer dizer, estruturais, a desigualdade e o tráfico, quer dizer, o modo como a droga se inseriu na economia das comunidades brasileiras, isso é brutal.
Agora, o problema, ao meu ver, é que a nossa ferramenta fundamental para lidar com o crime, ou seja, o nosso sistema criminal, polícia, Ministério Público, Judiciário e sistema penitenciário, eles estão hoje muito mais impulsionando a criminalidade, por essa lógica que eu falei, porque eles estão, imagina, 720 mil pessoas estão presas, só para você ter uma ideia, isso custa R$ 2.400 por mês, por preso. Né? E a grande maioria daqueles que saem voltam a delinquir. Então nós criamos como se fosse uma turbina, nós colocamos lá e eles são lançados para o crime e mais perigosos do que entraram. Eu já vi comparações do índice de reincidência de detentos brasileiros comparados a índices de países desenvolvidos. É absurdo o índice brasileiro, porque as prisões servem para formar melhores criminosos. Isso, porque uma coisa é o seguinte, há aquela ideia de preso bom é preso, né? aquela velha, bandido bom é bandido morto, etc. Quanto pior o sistema prisional, quanto mais superlotado, mais difícil vai ser a ressocialização. Para que a gente tenha uma ideia, a reincidência, que é isso que você está falando, o número de pessoas que voltam a delinquir é entre 50% e 70% no Brasil. É altíssimo. Então, a gente está fazendo um investimento, está gastando dinheiro para que as pessoas saiam. É pior do que isso, porque saem piores do que entraram. Né? Saem ligadas às facções criminosas. Então, eu acho que nós temos aí uma campanha eleitoral onde, sem dúvida nenhuma, os presidentes da República que nunca quiseram entrar nessa questão, sempre falaram, esse é um problema dos estados. Né? Hoje não. Hoje tem que ter clareza de que esse é um problema do Estado Nacional, é um problema da integridade do Estado brasileiro. Pois é, e o que a gente vê são as instâncias administrativas, político-administrativas, jogando a peteca para o outro. Então o governador diz que é culpa da União, a União diz que o Estado tem que prestar o serviço. Como é que você vê esse imbróglio? São todos culpados, né? São todos responsáveis, cada um tem uma parcela de responsabilidade. Mas eu tendo a concordar que a União se absteve durante essas últimas 3 décadas. Né? Ela transferiu para os estados quase que a responsabilidade total sobre o problema da segurança pública. E é muito difícil para alguns governadores. Pensa um governador que tem lá 100 mil presos sob sua custódia, né? Ele tem dificuldade de mexer com aquilo, por quê? Porque se há uma rebelião, ele depende da polícia. Então ele não pode fazer reforma na polícia, ele não pode desagradar a polícia, ele não pode modernizar a polícia. Se ele precisar, a polícia não age a seu favor. Então os governadores, em alguma medida, são reféns da polícia e são reféns daqueles que estão presos no sistema penitenciário. Então é uma situação paradoxal. E o governo federal é que tem que criar as condições para essas reformas. Eu acho que o importantíssimo na próxima rodada, nos próximos 4 anos, é que nós criemos uma Força Nacional de Segurança realmente habilitada para interferir nos estados, não precisar mais chamar o Exército, porque o Exército não sabe fazer policiamento. O Exército não é para isso. Não é para isso, né? E com isso dá a segurança de que os governadores podem sim fazer reformas e que caso haja um desagrado por parte do sistema penitenciário, da polícia, o governo federal irá dar o respaldo necessário para que ele possa levar adiante as suas reformas. A gente sempre ouve falar que o Brasil tem metade das vagas no sistema prisional do que condenados, ou seja, existe sempre superlotação. Qual é a melhor saída? Diminuir a demanda ou aumentar a oferta de vagas? É importante isso que você está falando, né? Hoje nós temos exatamente isso, metade das vagas do que o número de presos, né? Os países que mais têm presos, que são a China, os Estados Unidos, depois o Brasil, depois a Rússia, os 3 outros estão reduzindo o número de presos. Os Estados Unidos estão fazendo uma política consistente para reduzir, porque ele entende essa matemática. Quanto mais eu ponho, pior sai. Então, o melhor a fazer é selecionar quem você põe. Tá? E as penas alternativas. As pessoas acham que isso é bobagem, mas é muito melhor você pegar uma pessoa, colocá-la para trabalhar para a comunidade e ela não entrar no sistema penitenciário. Existe um número também sobre isso, nos estados que estão aplicando, custa mais ou menos R$ 170 o acompanhamento mensal de uma pena. Contra 2.400 no sistema prisional. Exatamente isso. E a reincidência? A reincidência é de menos de 20%.
contra 70 do outro lado, né? Então, veja, não há como se justificar que determinadas pessoas sejam presas. É evidente, ninguém é contra a prisão de quem coloca em risco a comunidade, daquele que é o homicida, o estuprador, sem dúvida nenhuma. Mas uma pessoa que cometeu um delito, que seja um delito leve, não deveria ser presa. É um mau negócio para a população. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar. Eu é que agradeço. Prazer Obrigado. É meu. Boa noite. Estela. A poupança voltou a atrair investimentos em 2017, depois de 2 anos de retiradas de recursos. No ano passado, os depósitos superaram os saques em mais de 17 bilhões, segundo o Banco Central. Já em 2016, houve a saída de recursos de mais de 40 bilhões e 700 milhões de reais. Mesmo assim, ano passado, os depósitos na caderneta de poupança foram maiores. Segundo economistas, entre os motivos estão o retorno do crescimento do produto interno bruto e também a liberação dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia, que injetou 44 milhões de reais na economia em 2017. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Então, o total de dinheiro guardado nas cadernetas de poupança voltou a aumentar no ano passado, em 2017. Como a gente viu, os depósitos cresceram 17 bilhões. É verdade que, se a gente descontar a inflação, que come o valor do dinheiro, esse aumento vai quase para zero. Ainda assim, o resultado foi melhor do que em 2015 e 2016, quando as cadernetas perderam, nesses 2 anos, mais de 100 bilhões de reais. E daí? E daí que quer dizer que o brasileiro, na média, está com um pouco mais de dinheiro no bolso, ou pelo menos gastou ainda menos e conseguiu guardar. Sim, na média isso é verdade. Não dá para dizer isso apenas olhando os números das cadernetas de poupança. Mas quando a gente observa depósitos em outros tipos de investimento, a gente vê que o bolo todo de aplicações cresceu. Isso é mais um sinal de que a crise, de fato, está acabando, pelo menos para a média do país. Tem gente muito arrebentada, óbvio, basta olhar as ruas. Há mais dinheiro aplicado também em fundos de investimento de varejo, que são esses fundos de investimento que os bancos oferecem para os clientes mais comuns, nós. Aliás, o dinheiro depositado nesses fundos cresceu mais do que depositado nas cadernetas. E onde vale mais a pena investir? Nunca é possível responder essa pergunta em geral para todos os tipos de pessoas. Cada caso é um caso, infelizmente. Não há dica infalível de aplicação que valha para qualquer um. Agora, dá para dizer alguma coisa sobre o rendimento das aplicações financeiras mais comuns, de renda fixa, aquelas que não incluem ações, por exemplo. Nos prazos de aplicação mais curtos, os rendimentos devem ficar muito parecidos neste ano. Por exemplo, vão render quase a mesma coisa a poupança, um fundo de renda fixa com taxa de administração de até 1%, um CDB comum e um título do Tesouro Direto chamado Selic. Para aplicações de prazos maiores do que um ano, a poupança continua a não ser um bom negócio. Então, vale a pena pensar em títulos do Tesouro Direto de prazo mais longo e mesmo outras aplicações oferecidas por bancos. Se você pesquisar e comparar rendimentos, vai achar algo que renda mais do que a poupança e não seja arriscado, como ações, ou muito arriscado, como o dólar. Boa noite. A produção de veículos no Brasil fechou com alta de 25,2% em 2017. Esses dados foram divulgados hoje pela Anfávia, Associação das Montadoras. No total, foram feitos mais de 2 milhões e 600 mil veículos, carros, caminhões e ônibus no ano, contra pouco mais de 2 milhões e 100 mil em 2016. O desempenho encerra 3 anos seguidos de queda na produção de veículos no Brasil. E a alta foi puxada principalmente pelas exportações, que tiveram recorde histórico no ano passado. Um professor de artes marciais que desafia o próprio corpo. Quebrar tijolos com a cabeça e entortar ferros são parte da sua rotina. E essas habilidades adquiridas com muito treinamento atraem alunos de várias partes do Brasil. Vamos rever agora uma das melhores e mais curiosas reportagens exibidas em 2017 pelo Jornal da Gazeta. Não tente fazer em casa, mas olha isso. Dobrar uma chapa de ferro no braço é pouco. Então, que tal enrolar no pescoço? Pode também pedir ajuda para os dentes. E para que martelo se golpes com a mão cravam o prego na madeira? Este é o Luiz Melo, paulistano do Tatuapé, mestre em Kung Fu, acostumadíssimo a caras de espanto com as suas demonstrações. As pessoas se assustam no início e depois descobrem que é uma metodologia de treinamento, um processo científico, natural, antigo, que provém da China,
e da Índia antiga. Ok, mas daí é colocar o Eliseu para deitar sobre facões afiados e dar uma marretada na placa cheia de pregos no abdômen dele. E não é perigoso? Nunca se machucou? Você se machuca de leve, mas o treinamento é tão constante que os riscos são menos. Pode parecer efeito especial, poderes sobre-humanos e, é claro, isso atrai muitos seguidores. Mas basta chegar aqui no templo, que fica no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, e se aproximar do mestre para descobrir o segredo. Treino todo dia, do corpo e da mente. Habilidades de luta, condicionamento físico e meditação, introspecção. Força e delicadeza, explosão e calmaria. Opostos equilibrados, como o chá servido com tamanha tranquilidade logo depois de todos aqueles golpes. Isso é para atrair novos discípulos, é um chamado, um guiso, né? Para que as pessoas venham. Eles vêm por um motivo e ficam por outro. Em 20 anos, são mais de 5.000 alunos. O Templo Silencioso, apesar de vizinho da barulhenta Radial Leste, recebe interessados de várias partes do Brasil. É o mesmo Kung Fu que é ensinado na China, é aqui. Eu já admirava muito, é mais do que eu esperava. Se levar a sério, dizem que demora no mínimo 3 anos até poder ter tijolos quebrados na cabeça. A Sueli tá quase lá. Eles acham às vezes que é truque, né? Quando faz o quebramento em você, olha o pedaço de madeira e acha que era de mentira, né? Mas a realidade é que a gente treina muito duro para conseguir chegar no ponto de chegar a demonstrar isso. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite. Até lá. Boa noite, bom fim de semana. Neste domingo, 9 da noite, o Mesa Redonda Especial de Olho no Mundial recebe Emerson Leão e César Sampaio para discutir os rumos da seleção brasileira.